Boa tarde a todos. Bom, vamos começar aqui a apresentação, mas antes eu até queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é gestor de segurança ou CISO e dorme tranquilo de noite? Levanta a mão. Tem poucos, né? Acho que, ou nenhum, talvez. Como que eu passo aqui? A gente trouxe aqui um dado estatístico, né? Antes de começar a apresentação, assim, só uma comparação numérica, né? Se a gente está falando aí de prejuízos que o cybercrime causa no mundo hoje, a gente pode dizer que esse prejuízo seria o terceiro maior PIB mundial, né? Então, o prejuízo do cybercrime hoje é maior do que o PIB aliás, ele só fica atrás do PIB dos Estados Unidos e do PIB da China, né? Então, é um dado aqui realmente preocupante, principalmente para quem é responsável por cibersegurança nas empresas, né? Por que que a gente trouxe essa informação? Quando a gente fala de cybercrime, ataques, a gente tem alguns dados aqui que nos mostram que a maior parte dos ataques do mundo aí, né, 81% deles, tiveram a origem em credenciais comprometidas. E aí entra a importância desse tema, né, gestão de identidades e PAN. Porque se a gente consegue hoje fazer a proteção de identidade e de acesso privilegiado, a gente consegue basicamente resolver ali a chave dos problemas. É claro que não resolve todos, mas a identidade e o acesso privilegiado hoje é uma grande chave para que a gente consiga mitigar esses riscos de segurança que todos nós estamos sujeitos aí hoje em dia, né? E aí o Alfredo vai seguir aqui falando um pouquinho mais sobre algumas linhas de soluções para resolver esses problemas. Legal, boa tarde a todos. Primeiro queria dar parabéns aqui aos Security Leaders, à Graça, ao Sérgio, parabéns aí pelos 15 anos, antes de dar continuidade. Sou Alfredo Santos, trabalho com identidade aí desde 2000, tá? E sou estrategista de produto na senha segura, tá? Eu queria falar aqui um pouco primeiro de conceito aqui, pegar algum contexto, tá? Antes. Então, trouxe para vocês aqui 3 pilares aqui para falar como que PAN pode permear a gestão de identidade primeiro. O pilar de CIAM, IAM e PAN, tá? CIAM aqui, a gente está falando da gestão de identidades para clientes, tá? E na gestão de identidade para clientes, o que acaba tocando o seu cliente final, nesse ponto você tem menos risco do acesso privilegiado. A gente não está falando aqui do back-office, então no back-office é outro aspecto, mas o seu cliente final, você desenhou a sua solução para que a sua solução não exponha algo privilegiado, mas algo contido para o que ele vai consumir. Tá? Então aqui não teria tanta questão. No meio, quando a gente está falando de gestão de identidade e acesso, o IAM ali, a gente está falando do acesso do seu funcionário no contexto do dia a dia dele, como um workforce, tá? E esse funcionário seu, ele eventualmente vai ter um acesso privilegiado a aplicações de negócio também, por isso que eu separei ali do PAN, tá? E em aplicações de negócio, o seu funcionário, por exemplo, ele vai ter ali um acesso a um Snowflake, a um ServiceNow, podendo fazer algo crítico, tá? E já que a gente está falando aqui de cases, ele vai poder fazer alterações que impactam diretamente o negócio da sua empresa. Então, por exemplo, numa operadora de turismo, ele vai poder fazer uma alteração de taxa de dólar e emitir uma passagem super barata, ou ele vai poder, por exemplo, criar até um hotel fantasma e fazer pagamentos para esse hotel fantasma, tá? Então, isso seria um usuário de negócio com acesso privilegiado e faz muito sentido a gente tratar isso. E ali, por último, o PAN, onde a gente está falando de PAN, a gente está falando muito do acesso privilegiado em situações de soluções mais técnicas, como servidores, bancos de dados, etc. Tá? Então, aí o PAN cai mais nesse universo. Aí, avançando aqui um pouco, como que o PAN permeia essa proteção aqui de identidades, tá? Trago aqui o PAN e começo a trazer outras caixinhas aqui, que vale a pena elas interagirem entre si, tá? Então, eu tenho o PAN, tenho a governança de identidade, já falando de governança de identidade em cima de PAN, faz muito sentido você governar essas credenciais que estão no PAN, revisar esse acesso que está no PAN.
E também, imagine o seguinte, quando eu falei no pilar do meio de IAM, quando você está ali, você tem um conhecimento muito grande que está contido na sua solução de governança de identidade, que é quais usuários de negócio têm muito privilégio. Então, às vezes, um gestor que faz várias aprovações, ele tem muito mais privilégio que um diretor, e essa informação ela é muito importante. Então, faz sentido você externalizar essa informação, por exemplo, para uma solução de monitoramento. E você, isso aqui tudo é independente de tecnologia, tá? Mas aí você externaliza essa informação para um CIEM, por exemplo, e um CIEM vai saber que um usuário comum, quando ele for atacado, ele é um usuário mais privilegiado que outro de negócio, tá? Outro ponto que trago aqui é um Identity Data Lake como proposta. O Identity Data Lake seria você juntar essas informações de gestão de identidade, de PAN, toda a informação que você tem de soluções de autenticação também, logs de autenticação em um repositório único, e esse repositório você consegue depois, a partir dele, fazer uma série de análises, fazer uma camada ali de analytics nesse repositório, tá? E com isso externalizar, por um lado, a parte do ISPM, que seria a parte de postura, você começar a entender quem tem algo diferente ali em termos de postura e de analytics, e você tratar essa informação para melhorar seu ambiente. Do outro lado, eu trago aqui para vocês a parte de ITDR, que seria a detecção e resposta. Como que tudo isso se conversa, né? No caso aqui do ITDR, imagine o seguinte, a sua solução de PAN, ela teria, por exemplo, a capacidade de entender que alguém está dando um comando proibido, tentando fazer algo, por exemplo, que não pode. Tá? A solução, por si só, ela deveria desafiar mais esse usuário ou bloquear ele. Então, ela deveria, por exemplo, pedir um MFA ou bloquear esse usuário, mas ela conseguiria externalizar isso para outras soluções. Então, isso é um requisito de TDR que faz muito sentido uma solução dessa ter. Você externaliza essa informação e um CIEM, um SOAR ou, por exemplo, um MDR, um XDR ali, vai poder receber essa informação também do PAN para tomar a decisão do lado dele. Ainda falando de TDR, as soluções elas devem permitir receber de volta, tá? Uma informação que tem algo estranho e usar isso também para uma decisão. Então, por exemplo, no caso aí de novo do XDR, ele identificou algo estranho em um servidor, em uma estação ali, por exemplo, ele traz de volta essa informação e o PAN, por exemplo, ele pode bloquear essa credencial. Tá? Então, aí a gente vai juntando tudo. No governança de identidade, como eu comentei, ele externalizar a informação de PAN. No governança de identidade ainda, ele fazer revisão de acesso do que você tem de PAN, ele interagir com essa solução de PAN. Tá? A solução de PAN, não sei o quanto vocês conhecem uma solução de PAN, mas ela tem algumas funções específicas, como um rotacionamento de senha, uma gravação de sessão, toda uma parte de log, que é muito importante também. Tá? Dar sequência aqui. E aí, aqui, falando um pouquinho de desafios, problemas e riscos em relação a isso, trago para vocês primeiro fraude interna. Então, a fraude interna seria efetivamente, por exemplo, eu emitir um voucher para o meu nome, ou eu facilitar algo relativo à fraude, por exemplo, colocar créditos em um aparelho celular, por exemplo, isso seria aí uma fraude, ou fraudes financeiras mesmo. Vazamentos de dados confidenciais, já está no próprio nome aqui, então a pessoa tem acesso a bancos de dados, por exemplo, e consegue externalizar banco de dados e arquivos e tal. Uma solução de PAN, ela deve proteger esse acesso a bancos de dados, então ela pode impedir comandos específicos para um banco de dados, ela pode, dependendo da implementação que você faz, até mascarar o que vem de resposta de um banco de dados e limitar bem o que a pessoa pode fazer. Cumprimento regulatório, compliance, então assim, se a sua empresa ela é altamente regulada, com certeza ela tem que atender normas de regulatório, ela tem que auditar o que é feito ali com uma solução
de PAN em cima de acessos privilegiados e ela vai cobrar tudo, então registro de atividade, logs, etc. Ataques cibernéticos também. Uma parte no ataque cibernéticos muito importante imagine que se você for atacado e você tem um alto privilégio com acesso direto a esse alto privilégio, você está trazendo um alto risco para a empresa. Então, aqui entra um ponto de ter um acesso do tipo just-in-time, né, Isabel? E esse acesso just-in-time é aquilo, você só vai ter o acesso se foi previamente autorizado e para aquele momento para você trabalhar. Então, isso diminui um risco aí de um ataque cibernético. Erros humanos também é algo super comum, então a gente tem vários casos de uso de erros humanos e outra vez, se você limita o acesso da pessoa e ela vai ter acesso só para algo que foi previamente aprovado, você já diminui muito a tentativa de erros humanos. Outra coisa, se você dá um acesso muito amplo para uma pessoa, ela pode executar qualquer coisa, tende a ter mais erros humanos. Se você limita o escopo, mesmo que ela está usando uma conta muito poderosa, uma solução de PAN ela pode limitar, né, esse escopo e aí automaticamente diminui o risco de erros humanos. E conflitos de interesse, onde, por exemplo, eu posso ter informações, por exemplo, financeiras, e essas informações financeiras eu usar, por exemplo, para fazer algo na Bolsa de Valores, ou falar algo para um concorrente, e por aí vai também, que seria aí o último problema, risco e desafio. E aí eu trago aqui 2 cases aqui, por acaso, financeiros, tá? O primeiro era um banco com uma rede muito grande, tá? Tem aqui os números, vou ler para vocês, mas são 5.000 agências, 8.000 dispositivos de rede, então isso fica impraticável de você gerenciar na mão, né? E aí o problema é esse, eles estavam expostos a situações regulatórias, a configuração fica complexa e tem uma área de exposição muito grande para ser atacado, tá? Uma solução de PAN... Só complementando, né, Alfredo? Era 5.000 agências com 8.000 dispositivos em que esses usuários faziam acesso ali com usuários únicos, eles não sabiam quem faziam as mudanças nos dispositivos, então não tinha nenhuma rastreabilidade, estavam sujeitos ali a configurações erradas, enfim, uso de má fé, né? Então era de fato um problema ali bem complexo a ser resolvido. Legal. Isso mesmo. E aí uma solução de PAN, num caso desse, ela vai fazer, por exemplo, um discovery, vai trazer para você já um pouco de governança, vai trazer para você o que existe de privilegiado, e aí você vai começar a poder tratar isso. Quando você está trabalhando ali com um ecossistema inteiro de identidade, aí depois você vai decidir quem tem ownership sobre as coisas, vai organizar isso em grupos, em owners, e vai depois fazer uma integração com solução de governança de identidades para fazer uma governança melhor também. Tá bom? Só complementando aí também, né, esse banco tinha um problema aí em relação a PCI e DSS, né? Todo mundo sabe que banco precisa cumprir essa regulamentação, né? E com uma solução de PAN, a gente consegue também entregar para esse banco, conseguiu entregar para esse banco esses relatórios de PCI e DSS, né? Todos os acessos passaram a ser gerenciados pelo PAN, né, e auditados pelo PAN. Inclusive, pelo menos o PAN da senha segura, que é o caso desse case aqui, né, permitiu que esses usuários continuassem a fazer esses acessos através de uma sessão SSH, sem necessidade de usar uma interface web, né? Então, o banco teve bastante ganhos aí, né? Ali nos resultados, né, a gente pode ver que ele teve ali 98%, né, quase 100% de rotação automática dessas senhas a cada 4 horas, né, coisa que esse banco não tinha, né? Então as senhas deles estavam expostas, eles passaram por um ataque, e com o PAN eles tiveram esses ganhos, né? Então ganhos na parte de auditoria, né, atenderam os requisitos de PCI e DSS e tiveram o rotacionamento dessas senhas. Então acho que foi um alcance de objetivo aí bem grande com esse projeto aí para ajudar esse cliente. Legal. Vou avançar aqui para o outro. Qualquer coisa. Quer comentar um pouquinho? Vamos lá. Bom, esse case aqui, né, era de uma instituição financeira, não necessariamente banco, né, a gente está no anonimato aqui, mas eles operavam mais de 25 bilhões de operações financeiras, né, em 2019. E aí eles tinham os problemas de não estarem compliant com o framework do NIST, né?
não tinha nenhuma rastreabilidade sobre as ações com os acessos administrativos que eram feitos, né? Eles não usavam os acessos pessoais, e eles tinham esse problema aí de falta de gestão dos certificados digitais, onde eles tinham também muitos certificados ali com esse problema de gestão, que também é um problema para várias empresas, né? Então, no Panda Senha Segura, a gente tem também essa feature de gestão de certificados, e com esse cliente, né, ele teve esse ganho de gestão de 100% dos certificados dele. Era um cliente que tinha um problema de disponibilidade, né, do ambiente dele, requeria muita disponibilidade. Então, no caso deste cliente aí, foi instalado um ambiente com appliances físicos, em redundância e um balanceamento de carga, né? Então, atingiu essa meta também aí da alta disponibilidade, gerenciando mais de 2.200 dispositivos, né? E mais de 5.000 credenciais gerenciadas aí também pelo PAN, além do ganho aí com certificados digitais também, que passaram a ser gerenciados todo pelo PAN. Com isso, eles ganharam em disponibilidade, né, reduziu o tempo de inatividade aí para menos de 1%, então resolveu essa dor deles também em relação a isso. Acho que... É isso aí. E aqui a gente está com o nosso tempinho acabando aqui. Eu vou, aqui no nosso slide de fechamento, aqui só comentar mais alguns casos de acesso privilegiado e impacto até em outras indústrias, mas como eu comentei, no caso de turismo, ali teve uma situação que eu peguei de hotéis fantasma, isso não é brincadeira, e eram criados hotéis para quê? Para fazer pagamentos para aqueles hotéis, e simplesmente isso, era uma fraude aí em hotel fantasma de verdade, em rede hoteleira no caso, tá? Outra situação também, isso acontece muito em varejo, é a possibilidade da pessoa emitir notas de crédito, então um reembolso ou algo do tipo, então isso tem que ser verificado e gerenciado e protegido também, né? É muito fácil para quem tem a possibilidade de gerar uma nota de crédito, gerar para algum parente, para algum amigo, então tudo isso também tem que ser, pode ser usado o PAN para isso, pode ser gravado ela trabalhando, pode ser auditado tudo isso. No mercado financeiro, também, a gente estava até comentando ontem de um caso de gestão de consignado, onde, por exemplo, o banco é responsável por trabalhar crédito consignado e também ocorria muitas fraudes, e aí também o PAN entra para gravar a interação das pessoas. Chegou a ter banco no Brasil que colocava câmera de verdade antes da gente ter o PAN difundido e que poderia ser usado para isso, tá? E em telco, também tive uma boa experiência com telco, acabei atuando em todas, então não dá para saber qual foi, mas muita ação de crime organizado, tá? E aí crime organizado envolvendo pessoas internas, então são os insiders, que a gente fala bastante, com acesso privilegiado, e o insider fazia parte de todo o processo, por exemplo, para ativar celulares para uso para o crime organizado mesmo, para, enfim, para fazer sequestro, para fazer roubos e por aí vai, tá bom? Então é isso, da minha parte, muito obrigado aí para vocês, obrigado de novo para a organização. Caso alguém tenha alguma pergunta... Sim, estamos com o stand ali, né? Como o tempo é limitado, fiquem à vontade de passar ali. Obrigado.